Bom, vamos mergulhar direto nisso. Nesse exato momento, enquanto a gente conversa aqui, existe uma infraestrutura massiva e completamente invisível cruzando os oceanos do nosso planeta. É uma frota que, literalmente, mantém a economia global em movimento, mas que opera praticamente nas sombras. Nós estamos falando de gigantes de aço que carregam muito mais veículos de uma só vez do que várias cidades inteiras têm estacionados em suas ruas. É um balé logístico de proporções épicas que pouquíssimas pessoas chegam a ver ou entender de verdade. Então, na nossa análise de hoje, vamos desvendar os segredos desses navios colossais e entender como, afinal, uma operação tão gigantesca consegue ser executada com uma precisão quase cirúrgica. Olha só essa loucura. Os números revelam um contraste que é simplesmente brutal. De um lado, a gente tem mais de 8.000 veículos, o que representa dezenas de milhares de toneladas de carga e um valor financeiro que é quase incalculável. Do outro lado, apenas 25 seres humanos. Pois é uma desproporção quase inacreditável, não acha? Confrontar essa magnitude inteira de carga com apenas 2 dezenas e meia de pessoas no controle. A grande questão que fica é: como uma equipe tão pequena consegue gerenciar e entregar em segurança todo esse volume, atravessando oceanos inteiros sem parar? E a resposta não é mágica, tá? É uma mistura fascinante de engenharia avançada, uma automação extrema e uma disciplina humana que sinceramente beira o sobrenatural. Parte 1: O monstro e a tripulação. Imagina a silhueta de uma enorme caixa de sapatos flutuando no mar. É basicamente isso. Esses navios são verdadeiros arranha-céus deitados, com cerca de 200 metros de comprimento, paredes de aço imensas, janelas minúsculas e abrigando 13 conveses totalmente fechados. O termo técnico para essa maravilha é PCTC, ou Pure Car and Truck Carrier, que faz parte da categoria Ro-Ro. Ro-Ro significa Roll-On, Roll-Off. Sabe o que isso quer dizer na prática? Diferente daqueles portos tradicionais que usam guindastes gigantescos para erguer containers, aqui a lógica é totalmente outra. O veículo sobe e desce do navio rodando sobre as próprias rodas. Uma rampa monumental se abre na parte de trás da estrutura, parecendo mesmo o portão de um castelo medieval projetado para suportar centenas de toneladas. Isso cria uma estrada que vai do cais direto para o coração de aço da embarcação. Parte 2: O quebra-cabeças flutuante. A operação lá no porto é uma corrida frenética contra o relógio. Equipes de motoristas entram nos veículos e vão dirigindo em turnos incessantes para dentro do navio. E essa velocidade toda tem um motivo muito claro. Tempo de porto custa extremamente caro. Quanto mais eficiente for o processo, menores são os custos logísticos e, no fim das contas, essa economia é vital para não encarecer o preço do carro novo lá na ponta, para o consumidor final. Para maximizar essa eficiência, a engenharia interna do navio é genial. A embarcação tem os conveses fixos para carros de tamanho padrão, certo? Mas ela também tem conveses móveis, onde a altura do teto pode ser ajustada. Então, se chega um lote enorme de tratores, o teto sobe. Se são só carros compactos, o teto desce e eles conseguem duplicar a capacidade do espaço. Cada viagem vira um gigantesco jogo de Tetris flutuante, calculado milimetricamente semanas antes de o navio atracar. Parte 3: Protocolos rigorosos de amarração. E o nível de detalhe no porto impressiona. Os motoristas estacionam cada carro a mero centímetro de distância um do outro para aproveitar cada milímetro lá dentro. A proximidade é tão insana que, vira e mexe, o motorista precisa sair pela janela do carro. Mas assim que os motores desligam, é que começa o verdadeiro pesadelo braçal da tripulação: a fixação da carga. Se preparem para esse número: 30.000. Cada um dos 8.000 veículos precisa ser firmemente amarrado ao chão de aço com correias e ganchos em pelo menos 4 pontos diferentes. São mais de 30.000 pontos de amarração que os marinheiros precisam checar e garantir que estão absolutamente travados antes da partida. É um esforço físico brutal, feito sempre na correria, para garantir que absolutamente nada saia do lugar quando o oceano começar a balançar. Agora, o que é fascinante e até um pouco assustador são os protocolos para combater incêndios. Pensa bem: milhares de carros cheios de plásticos, óleos e combustíveis, todos socados num espaço fechado. O risco é extremo. Se um sensor detecta uma mínima fumacinha que seja, um processo implacável entra em ação. E o passo número 2 é o mais crítico: verificar a ausência de vida humana. A vida vem sempre antes da carga, sem exceção. Somente depois da confirmação visual de que as portas estão totalmente seladas e que não sobrou ninguém lá dentro, o sistema de combate inunda o ambiente com o CO2. Ele sufoca o fogo e todo o oxigênio do lugar em questão de minutos.
E é exatamente por causa de protocolos como esse que, durante a travessia em mar aberto, a área de carga se transforma no que a própria fonte descreve como um cemitério metálico e escuro. É uma imagem forte, né? Ninguém circula livremente ali no meio dos carros. O ambiente fica trancado, no breu total, ventilado apenas por dutos superpotentes e vigiado 24 horas por sensores. É um vácuo silencioso e fantasmagórico. Um contraste absurdo com a vida que continua pulsando lá em cima, nos andares superiores. Parte 4. Isolamento e sobrevivência mental. Adotando a perspectiva de quem comanda uma operação dessas, o maior desafio de uma viagem não é lidar com o aço pesado ou com os motores. O desafio real é manter a sanidade e o foco de uma equipe tão pequena, isolada por 30 dias ininterruptos no mar. A hierarquia lá dentro é super rigorosa, o comandante é quem dá a palavra final, o imediato gerencia a carga e os oficiais cuidam das máquinas. Mas olha, tem um papel de destaque absoluto aí. O cozinheiro. Num confinamento extremo, a comida vira a principal âncora para manter o moral da galera alto. Uma boa refeição é, muitas vezes, o único conforto diário para essa tripulação, que na verdade é um verdadeiro caldeirão cultural. Você tem brasileiros, ucranianos, filipinos, indianos, todo mundo dividindo a mesma mesa e o mesmo espaço, cercados por um oceano sem fim. A rotina diária dessa galera é massacrante. O ciclo funciona assim: 4 horas de turno, seguidas de 8 horas de descanso, rodando sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem domingo, não tem feriado. Cada tripulante vive na sua cabine individual, num espaço minúsculo e com um tempo rigorosamente cronometrado. E além de todo o cansaço físico, os comandantes sempre destacam o peso psicológico do isolamento, especialmente porque a conexão de internet a bordo é, na maioria das vezes, muito fraca. Aquelas raras ligações para a família são cheias de ruído, com aquele atraso de satélite que frustra qualquer um. É um teste de resistência brutal que filtra rapidamente quem tem cabeça para suportar a vida no mar. Mas espera aí, se a equipe trabalha 4 horas e descansa 8, como o navio continua rodando? A resposta é automação extrema. Eles usam o UMS, ou Espaço de Máquinas Desassistido. Antigamente, você precisava de um exército de mecânicos suando lá no fundo do navio. Hoje em dia, essa máquina gigantesca que queima dezenas de toneladas de combustível por dia a 35 km por hora opera praticamente sozinha de noite. Os sensores monitoram cada válvula. Se der qualquer problema, um alarme toca direto na cabine do oficial responsável, que tem que pular da cama e descer correndo para resolver. Essa confiança absoluta nos sensores é o que faz uma tripulação tão enxuta ser capaz de operar tudo. Parte 5. Perigos em mar aberto. Só que, claro, nem tudo pode ser resolvido por um computador. Lá na ponte de comando, durante uma tempestade, o foco do capitão é 100% evitar uma catástrofe. Lembra que o navio parece um prédio deitado? Pois é, no meio de uma tempestade, ele age como uma vela gigantesca debaixo de ventos transversais muito fortes. Isso faz a embarcação ter um rolamento severo, ela inclina muito. E se o navio inclina demais e a amarração de um único carro se rompe, o caos está armado. Um veículo solto vira um projétil mortal de 2 toneladas voando no escuro. Ele pode bater em outros carros, gerar faíscas, iniciar um incêndio controlável ou, pior, perfurar a parede do casco. É por isso que o comandante precisa estar ajustando a rota e a velocidade a cada segundo, absorvendo o impacto das ondas para proteger o que está lá dentro. Parte 6. O impacto automotivo global. Toda essa operação extremamente perigosa, desgastante e totalmente invisível, conduzida por apenas 25 pessoas em alto mar, é, no fim das contas, a espinha dorsal da nossa sociedade globalizada. Esse grupo minúsculo é responsável por um dos elos mais importantes da cadeia de suprimentos mundial. Para vocês terem uma ideia, em uma única viagem, esse navio movimenta mais valor financeiro em carros e maquinário do que muitos países produzem em um mês inteiro de PIB. Sem essas frotas e sem a eficiência dessa tripulação super exausta, a logística global simplesmente travaria. As maiores marcas do mundo dependem dessas artérias de aço cruzando os oceanos no silêncio para manter o nosso mercado funcionando. Então, a gente fecha a nossa análise com uma provocação. Da próxima vez que um carro importado, super moderno, passar por vocês na rua, parem um segundo para pensar na trajetória dele. Atrás daquele capô brilhante tem o suor, o planejamento e a coragem de um punhado de pessoas que ficaram isoladas do mundo, enfrentando tempestades e saudades de casa, só para garantir que o motor do comércio mundial não parasse. É essa infraestrutura invisível, trabalhando longe dos nossos olhos, que sustenta a economia que a gente vive hoje. E aí, vocês já tinham parado para pensar nisso?